Querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Tomás de Aquino, sou oblato do Mosteiro de São Bento, e nesta quaresma vamos aqui iniciar uma série de reflexões para a nossa paróquia, uma reflexão semanal ao longo do tempo da quaresma e também ao longo do tempo da Páscoa, para nos ajudar a melhor viver estes dias da Quaresma e da Páscoa. Este tempo singular, este tempo de graça, esse tempo especial que Deus nos concede. E por isso iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez por semana, nós nos encontraremos para esta meditação sobre os grandes temas da Quaresma. E hoje começamos na primeira semana da Quaresma, pensando em Quaresma, tempo de conversão. E eu queria propor esta reflexão tomando a cena da narrativa do Gênesis, a queda dos nossos primeiros pais como ponto de partida. Deus nos cria, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus cria o homem tendo para nós, para o homem, para o ser humano, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos cria com projetos de amor e de graça. Deus nos cria para a vida. Deus nos cria para a alegria. Deus nos cria para partilharmos com Ele da vida divina. A criação é um gesto de profunda benevolência de Deus. Deus não precisa de nós. Deus não precisava nos criar. Deus, em sua divindade, em sua totalidade, em sua simplicidade, como nos vai dizer Santo Tomás de Aquino, em sua unicidade, uno e trino, mas em sua condição de trindade, de comunidade de amor, Deus se basta. Deus não precisa de nós. Deus não precisava nos criar. Mas por profunda liberalidade, com profundo amor, Deus nos cria. E só podemos dizer isso. A criação é um ato de absoluta liberalidade de Deus. Tanto a criação do ser humano, do homem como gênero humano, quanto a criação de cada um de nós. Cada um de nós é expressão deste profundo amor de Deus, deste libérrimo amor de Deus. Em nada acrescentamos a Ele e ainda assim Ele nos cria. Mas a narrativa do Gênesis não se encerra com a criação. Ela passa de pronto para a cena da queda. Pulando o diálogo entre a serpente e a mulher, entre a mulher e o homem, a mim me interessa focar numa outra cena, na cena que se segue à queda. A cena que nós temos em Gênesis 3:8. Eles ouviram o passo do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E segue. O Senhor Deus chamou o homem: onde estás? Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Veja. Aqui está o elemento inicial para a nossa reflexão quaresmal e para a ideia de quaresma
como tempo de conversão. O movimento do homem, quando se descobre pecador, quando toma consciência de que caiu da graça de Deus, quando toma consciência de que errou o alvo, pecar é isso. Em grego, pecar tem essa ideia de errar o foco. Pecamos todas as vezes que pomos a nossa esperança, a nossa alegria em algo que não é Deus. Deus que nos criou para a felicidade, nos vê buscarmos felicidade fora de Deus. E toda vez que buscamos felicidade fora de Deus, pecamos. Se entendemos isso, percebemos que não se trata tanto a conversão de um movimento um tanto moralista, em que precisamos cumprir uma obrigação e voltar para Deus. Mas se trata a conversão tanto de uma necessidade natural. Se trata de um desejo natural, de uma necessidade natural de retornar à condição na qual fomos criados, que é a única condição na qual podemos ser felizes. A condição de intimidade com Deus na perfeição da vida divina. Mas quando o homem toma consciência de que pecou, quando nossos primeiros pais percebem que, veja, eu pus a minha confiança na serpente e não em Deus. Eu pus a minha esperança em outro que não é Deus. Eu pus a minha alegria em uma coisa e não no Criador. Isto é, eu perdi o foco de onde encontrar a verdadeira felicidade. Quando o homem toma consciência de que pecou, o seu primeiro movimento é se esconder. O homem se esconde. A narrativa do Gênesis é muito bonita porque nos fala que Deus sai no jardim a passear e o homem se esconde. Eles, Adão e Eva, ouviram o passo do Senhor Deus que passeava no jardim à brisa da tarde e o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Este tem sido o movimento de todo homem, de toda mulher, ao longo destes séculos da história da humanidade. Descobrimos-nos pecadores e nos escondemos da face de Deus. Descobrimos-nos pecadores e temos vergonha das escolhas que fizemos. E nos escondemos. Nos afastamos de Deus. Veja que há no texto do Gênesis uma ideia de movimento que também é muito importante refletirmos nesta quaresma. Enquanto Deus passeia pelo jardim, isto é, enquanto Deus se move, enquanto Deus anda pelo jardim, isto é, enquanto Deus nos busca, enquanto Deus é ativo, o homem, consciente de seu pecado, se esconde, não se move, ele é passivo. O pecado não é uma liberdade, não é movimento. O pecado é uma prisão, é um esconderijo, é uma cadeia, é um aprisionamento. O pecado nos cerceia da condição de estarmos livres na presença de Deus. O homem se esconde da presença de Deus quando se descobre pecador. Isto é, ele se afasta de Deus. Veja que o movimento é um Deus que nos procura e um homem que se afasta. Deus que busca
Deus que vai e o homem que se esconde, que o evita, que afasta sua face de Deus. A conversão é justamente a inversão do movimento. É a saída do esconderijo. É o homem que, consciente de seu pecado, não se esconde, mas busca a Deus. Nosso pai São Bento fala em sua Santa Regra, logo no início da Santa Regra, no prólogo da Santa Regra, da Regra dos Mosteiros, São Bento usa uma expressão que sempre me tocou muito, quando ele diz: para que voltes pelo labor da obediência aquele de quem te afastastes pela desídia da desobediência. Mais uma vez, São Bento utiliza esta ideia de movimento. A mesma ideia de movimento da narrativa do Gênesis, São Bento nos apresenta aqui na narrativa, no prólogo da Santa Regra. Para que voltes, portanto, a conversão é um retorno, é um movimento, é um agir, é um ser ativo, para que voltes pelo labor da obediência, aquele de quem nos afastamos pela desobediência. Então, a primeira ideia que eu quero propor para você neste início de Quaresma é a ideia da conversão, da Quaresma como tempo de conversão, mas conversão como movimento. Como movimento de quê? De volta para Deus. Portanto, supõe atitude positiva, isto é, supõe alguém que olha para si, reconhece, examina-se a si mesmo, reconhece o seu pecado, mas escolhe confiar na misericórdia de Deus e caminhar para Deus. É sempre esta a escolha do homem. Uma atitude infantil de esconder-se ou uma atitude adulta, madura, de assumir a própria responsabilidade diante de Deus e dos irmãos. A conversão, portanto, é um ato de amadurecimento do homem e da mulher de fé. A permanência no pecado é um ato de infantilidade espiritual, no sentido de que nós tentamos nos esconder das nossas responsabilidades. Das nossas responsabilidades diante de Deus, das nossas responsabilidades diante dos irmãos, das nossas responsabilidades diante de nós mesmos. Ouvindo a narrativa do Gênesis, às vezes a gente acha até um pouco de graça. E o homem se escondeu. Mas realmente alguém acha que vai se esconder de Deus? Como? Onde se esconder de Deus? Veja bem, nós continuamos a nos esconder de Deus. Nos escondemos de Deus quando vivemos como se ele não existisse. E dizemos assim, olha, é o que se chama de um ateísmo prático. Eu não sou ateu, eu acredito que Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. E como eu vivo como se ele não existisse, eu não preciso assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu não preciso me converter. O ateísmo teórico também, olha, Deus não existe. Eu nego a existência de Deus. E como eu nego a existência de Deus, não preciso de conversão, eu não preciso de mudança de vida, eu não preciso sair do meu esconderijo. São, portanto, formas de se esconder. Como é uma forma de me esconder, dizer eu não tenho pecado. No fundo, eu sei que eu tenho pecado. No fundo, eu conheço os meus pecados.
No fundo, eu reconheço os meus pecados. Mas eu finjo que eu não tenho pecado. Porque eu penso assim, olha, se eu esquecer que esses pecados existem, talvez eles deixem de existir. Eu não quero me dar conta disso. Outra atitude é, eu tenho pecado, mas é assim mesmo, o homem é assim mesmo. Eu não sou perfeito, a vida é assim. Então, o que é que eu vou fazer? Né? Vamos continuar vivendo desta forma. Veja, também é uma forma de me esconder. Todas essas são formas, e poderíamos passar aqui o tempo falando de diversas formas, através das quais eu continuo a fazer o mesmo que Adão. Me reconheço pecador e me escondo. A Quaresma nos convida a mudar de atitude. Sair da atitude infantil para a atitude adulta na fé, em que eu reconheço que pequei, saio do meu esconderijo, seja ele qual for, e faço o caminho de volta para Deus. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo, quando quis falar do perdão, entre as várias formas que ele fala do perdão, talvez uma das mais bonitas na parábola do filho pródigo, ou como se prefere dizer hoje, a parábola do pai misericordioso, ele também mostra um movimento, uma ideia de movimento. Também nos mostra, nos ensina com uma parábola que fala de movimento. É o filho que sai da casa do pai, vai para longe, toma consciência de suas escolhas e decide voltar para a casa do pai. Portanto, é preciso que o homem faça um movimento de retorno. Deus não fará isto por nós, porque ele respeita a nossa liberdade. Mas também Deus não fica parado, estático, esperando que voltemos. Ele está à nossa procura, como diz o Gênesis, passeia pelo jardim. E como diz Jesus na parábola do filho pródigo, do pai misericordioso, quando o pai vê despontar o filho que volta, sai ao encontro do pai. Porque Deus vem ao nosso encontro. Basta que nós façamos um movimento de encontrá-lo. Portanto, a primeira ideia da Quaresma é esta ideia de um tempo que nos é dado pela misericórdia de Deus para tomarmos consciência de nosso pecado e voltarmos para Deus. É por isso que a igreja inicia a Quaresma na quarta-feira de cinzas com uma cerimônia penitencial, um rito penitencial dentro da Santa Missa, no qual se nos são impostas as cinzas, que é um sinal antiquíssimo na cultura judaica e também na cultura cristã de penitência e de conversão. Nós vamos encontrar inúmeros exemplos das cinzas como sinal de penitência, como sinal de arrependimento, como sinal do homem que toma consciência de seu pecado e busca o perdão de Deus. A igreja que assume os sinais os sinais da fé de Israel e os ressignifica a partir do Evangelho, vai
aos poucos perceber que as cinzas podem ser um excelente sacramental, um sinal visível da graça de Deus, um sacramental para nos predispor à conversão. E elas nos são impostas no primeiro dia da Quaresma para isso, para nos lembrar que, olha, é hora de se levantar, ser adulto na fé, examinar a consciência e fazer o percurso de retorno para Deus. No início, a Quaresma era vista como um tempo de conversão dos chamados pecadores públicos, que eram afastados da comunidade e retornavam à comunidade na Quinta-feira Santa, depois para receber o perdão sacramental do bispo e serem reinseridos na comunidade. A história da disciplina do sacramento da penitência é uma história muito bonita. Enquanto hoje nós temos a graça de podermos contar com o perdão sacramental a hora que quisermos, praticamente, não é? Sempre que quisermos e precisarmos, podemos pedir a um padre para nos ouvir em confissão. Várias igrejas têm sacerdotes ouvindo confissão todos os dias. No tempo da Quaresma, os padres sempre se esforçam por aumentar o tempo disponível para a confissão sacramental, mas nem sempre foi assim. A evolução do sacramento da penitência foi lenta, e no cristianismo primitivo, nos primeiros séculos cristãos, o perdão sacramental era dado muito raramente. Mas, obviamente, apenas para pecados muito graves. E aí é preciso dizer isso com muita clareza para a gente não confundir. Se, por um lado, hoje nós temos pecados, nós temos o sacramento da confissão disponível, é verdade também que hoje nós procuramos o sacerdote para confessar pecados que os cristãos primitivos normalmente não o fariam. Os cristãos primitivos procuravam o sacramento da confissão apenas para pecados muito graves. Mas também o perdão sacramental não era dado como nós recebemos hoje. Se impunha uma penitência, normalmente uma penitência muito rigorosa. Normalmente, o penitente era afastado da comunidade. Nós já encontramos isso, por exemplo, no Novo Testamento, quando São Paulo nos fala deste movimento de afastar o cristão da comunidade para que ele se arrependa e volte e possa ser reinserido na vida comunitária. Então, o período da Quaresma era especialmente esse período em que os penitentes fariam a sua penitência. Isto é, o seu movimento de retorno para Deus. Para na Quinta-feira Santa receberem do bispo o perdão. Mais tarde, a igreja começa a perceber que se é verdade que existem cristãos que cometeram pecados muito graves e que precisavam deste sacramento da penitência na forma como ele era conferido no cristianismo primitivo, era verdade também que todos somos pecadores e que em diferentes medidas todos precisamos do perdão de Deus e que, portanto, em diferentes medidas todos precisamos fazer um percurso penitencial. Quando a igreja toma consciência disso, ela diz, olha, as cinzas não vão ser impostas aos pecadores públicos.
que foram afastados da comunidade. As cinzas são impostas a todos. E é nesse sentido, por exemplo, que o rito, até hoje, o primeiro a receber cinzas na celebração é o sacerdote ou o bispo que preside a missa. Por quê? Porque aquilo é que é para dizer que todos somos pecadores. O percurso de penitência e de conversão é para todos, porque todos precisamos de perdão. Recebo a cinza sobre a cabeça, assumo a minha responsabilidade, isto é, dirijo-me para receber as cinzas e iniciar o percurso quaresmal, significa ponho-me de pé, saio do esconderijo em que infantilmente escondia meu pecado e digo, pequei, mas quero voltar para Deus. Pequei, mas estou arrependido e desejo o perdão de Deus. Pequei, mas quero buscar a Deus. Ao começarmos a quaresma com a celebração das cinzas, nós entramos na longa tradição de cristãos que séculos após séculos fizeram deste tempo um tempo de graça sobre graças. Um tempo não de tristeza, não de melancolia, não de autocomiseração, não de autopiedade, mas um tempo de tomada de consciência. Um tempo em que o homem decide deixar a infantilidade da negação e assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Um tempo em que o homem decide voltar para Deus. Ao longo das semanas da quaresma, nós vamos ver como a igreja vai aos poucos nos encaminhando, nos orientando, nos conduzindo neste processo de retorno para Deus. Porque, veja, o caminho que eu faço para ir, eu faço para voltar. Isto é, se eu me afastei de Deus pelo pecado, e todos nos afastamos de Deus pelo pecado, cada um de nós, em sua realidade, em sua consciência, conhece a sua própria história, as suas próprias escolhas, os seus próprios pecados. E sabe o movimento que fez de afastamento de Deus. Cada um de nós precisa, então, fazer o movimento de retorno para Deus. Ao nos oferecer 40 dias de quaresma, e eu não vou falar do simbolismo de 40, isso nós guardaremos para nosso próximo encontro, na próxima semana. Ao nos oferecer 40 dias de quaresma, a igreja, como sábia mãe, nos está oferecendo a oportunidade de fazermos uma longa caminhada. Não como uma punição, uma coisa meio sádica, mas como uma oportunidade para nós fazermos a retomada, para nós fazermos
a recuperação, para nós fazermos a ressignificação da nossa vida, da nossa caminhada, das nossas escolhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria, neste nosso primeiro encontro, lhe propor um exercício para esta primeira semana da Quaresma. Iniciando esta nossa caminhada de conversão para Deus, eu lhe proponho um longo exame de consciência. Cada um de nós, diante de Deus, diante de si mesmo, tire um tempo por dia e examine a sua consciência. Comece de hoje e vá retrocedendo no tempo. Como sou eu como adulto, como profissional, como pai, como mãe de família, como cristão? O que é minha vida hoje? No outro dia, como foi minha juventude? Quais foram as minhas escolhas? Que caminhos eu trilhei? Enfim, vá fazendo este movimento de exame de consciência, de forma muito madura, olhando com liberdade, com coragem para a própria história, deixando que a palavra de Deus, que a luz da graça divina ilumine a sua história. Vamos fazer nesta primeira semana o movimento de sairmos do esconderijo. Nos colocarmos de pé diante de Deus. Este sou eu, esta é a minha história. Este é o exercício que eu te proponho nesta primeira semana, como exercício inicial da nossa caminhada quaresmal. Como lhe disse, a igreja, nossa mãe, ela nos oferece 40 dias de quaresma para fazermos esse exercício de volta para Deus. Então, nós podemos fazer isso com método. E nesta primeira semana, tomando consciência de que a quaresma é tempo de conversão, que conversão supõe retornar para Deus, que retornar para Deus supõe uma atitude madura e adulta na fé, de sair do esconderijo negacionista em que nos enfiamos, nos escondendo da face de Deus para fingir que talvez se eu esquecer de Deus e da lei de Deus, talvez eu possa viver sem assumir as responsabilidades pelo meu pecado. Então, mudando esta atitude, eu faço um profundo exame de consciência, algo que, como uma preparação para a caminhada quaresmal. Você verá, meu irmão, minha irmã, quanto é bom lançar luz sobre a nossa história. Quanto é bom lançar a luz de Deus sobre a nossa vida. Quanto isso nos liberta. Quanto isso nos torna de novo capazes de viver a alegria para a qual Deus nos criou. Quando nos libertamos das cadeias com as quais nos fomos aprisionando ao longo da vida. Então, nesta primeira semana, eu te proponho este exercício. Um exercício de um profundo exame de consciência. E alguém pode me dizer, mas eu faço meu exame de consciência todos os dias, na última oração do dia, e é verdade. Eu faço meu exame de consciência sempre na missa, no ato penitencial, e é verdade. Eu faço meu exame de consciência quando eu vou me confessar, e é verdade também. Todos esses são exames de consciências bons, justos e necessários. Mas eu estou te propondo que, além desses exames de consciência, você tire um tempo
a cada dia desta primeira semana da Quaresma para fazer um profundo exame de consciência, lançando a luz de Deus sobre toda a sua história. Como o primeiro movimento da caminhada quaresmal de conversão. Isto é o primeiro passo. Se nós quiséssemos fazer uma metáfora, é o levantar-se no esconderijo. Né? Adão, que estava ali escondido, com vergonha de Deus que passava, é cada um de nós. Sou eu, é você, meu irmão, minha irmã. Vamos então nos levantar. Nos levantar diante de Deus. E nos levantar significa vamos assumir com responsabilidade, como adultos na fé, a nossa história, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas escolhas. Faça esse exercício nesta primeira semana. Na próxima semana nos encontraremos e abordaremos a Quaresma sob uma outra dimensão e pensaremos num outro passo nesta nossa caminhada quaresmal, para que na alegria na alegria do Espírito Santo possamos trilhar estes 40 dias na alegre expectativa da Santa Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.